A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, fim de tudo, final da Bíblia na congregação, final das pregações, revelações aonde Deus usa dos seus servos para revelar em espírito e em verdade. Irmãos, a parte mais linda está sendo aí praticamente atacada na congregação cristã no Brasil. A cereja do bolo que nós chamamos, que é a santa palavra de Deus dentro da congregação. Irmãos, vai ter divisão, vai ter racha entre ministério, vai ter pensamentos diferentes. O que vocês acham? Porque aqueles que estão guiados no mesmo espírito, estão ali no mesma comunhão, né, com os nossos domésticos na fé, logicamente não vão se abalar, não vão aí cair nessa, vamos dizer, conversa na internet, né, irmãos? Irmãos, nós fizemos um vídeo dizendo em que a congregação estava sendo apedrejada, que a congregação estava sendo e está sendo perseguida na terra, na internet. E muitos falaram, não, nós não estamos apedrejando a congregação e não estamos aí, vamos dizer, perseguindo. O que nós queremos, fala de outras pessoas, né, que se dizem ser da congregação, mas não são, né? Pelos atos, pelos pensamentos, nós vemos aí que não mudou nada, nada, nada. Mas, irmão, veja bem, né, o que acontece. Então fizemos este vídeo e as pessoas, através deste caso que aconteceu com este ancião, nosso irmão Ricardo, que ali foi destituído por fazer um livro, né, devocional e publicá-lo, né, fazer o lançamento. Irmãos, não foi muito por este livro, porque qualquer um pode lançar um livro, ainda mais da parte de Deus, né, da parte de Deus. Mas, irmão, veja bem, o problema que está acontecendo na congregação, irmãos, é o seguinte: para você que não conhece a congregação, você pode falar, mas que igreja complicada, né? A igreja não acredita na Bíblia, diz que tem espírito, que tem que tirar esse espírito de ler a Bíblia. E às vezes você fica confuso, né? A própria Irmandade, às vezes, os críticos, os que estão aí perseguindo, deixa os críticos um pouco meio, as pessoas meio em dúvida, né? Você pode estar pensando desta forma, mas a congregação cristã no Brasil, na sua totalidade, queridos, ela dá prioridade à revelação e ao Espírito Santo dentro da igreja. Irmãos, ele não dá prioridade para pessoas que estudam a Bíblia com o segmento de pregá-la, né? Não é proibido, já falei pela 25ª vez, não é proibido ler a Bíblia. Nós somos orientados a ler, a examinar. Mas o que está acontecendo é que muitos, ao ler a Bíblia, eles estão crescendo muito, vamos ver didaticamente, e não estão sabendo ali os parâmetros que eles devem ter para estar dentro de uma igreja onde 100% é revelação do Espírito Santo. Muitos que lêem a Bíblia, sendo da congregação, eles não permanecem. E se permanecem, eles ficam na corda bamba. Sabe por quê, irmãos? Porque dá conflito. Dá conflito. Jamais a congregação, aí você com estudo bíblico, você vai conseguir pregar na congregação. Você vai pregar o estudo. Vamos supor, o irmão pode ser o cooperador que lê palavra, estuda a Bíblia. Chega na igreja, ele vai pregar o estudo, a Irmandade conhece. A Irmandade já está acostumada, né, a receber a revelação, a ter ali a visitação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, no canal do Carlos Reinais esse dia, ele fez uma refutação, eu respondi lá no outro, CCBC Reforma, e aqui nós vamos abordar esse assunto
com o Carlos Renan. Recentemente um crítico fez um vídeo, né, tipo abordando a fala do Carlos Renan. E o Carlos Renan, no canal dele, ele não fala o nome mais das pessoas, né? O Carlos Renan, ele cresceu muito, né, em questão de inscritos, e como ele cresceu muito, ele deixou para trás todos aqueles, né, que outrora ele se comunicava, né? Mas ele não fala muito, mas ele diz, uns canais aí diz que estamos apedrejando, mas espera aí. Esses canais, esse canal quem foi que colocou aqui na internet foi o CCB Sem Reforma. Eu estou falando do apedrejamento em referência à crítica, em referência a pastores de outras denominações. Agora, sobre o Carlos Renan, até hoje, até esse momento, eu quero crer que Carlos Renan está dentro da congregação. Ele está ali seguindo a doutrina. Por quê? Carlos Renan, ele fez um vídeo anterior, aí uns anos atrás, não sei se ele retirou, né, da volta dele para a congregação. Você sabe como aconteceu? O Carlos Renan mesmo veio a público e colocou num vídeo dizendo que ele foi em um culto online para, vamos supor, para analisar aquela pregação do irmão do Braz ali do culto online. E chegando ali, segundo sua narrativa, e ele colocou esse vídeo no ar, ele disse que aquela palavra falou com ele, que foi uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que falou sobre juntar os caquinhos, que estava ali juntando os caquinhos, o qual então nós ficamos, eu fiquei, a Irmandade ficou feliz do anúncio dele retornando para a congregação, retornando ali com a família, né, os filhos, mulher, queria ter o Carlos Renan ali junto, voltando para congregar. E isso daí, a felicidade de um casal, de uma família, sinceramente, eu não sei outras pessoas, mas aqui nós temos essa felicidade de saber que o irmão retornou para a casa do Senhor, retomou ali a sua vida espiritual. Irmãos, e quando retorna, o Carlos Renan, ele até abordou um assunto, ele abordou um assunto que não aguenta mais dessa parte dos irmãos ficar destituindo só porque lê Bíblia, e ele comentou aí a parte do Samuel Trevisan, que foi também esta parte. Só que o Samuel Trevisan anunciou na época que estava voltando para o ministério, estava voltando para a congregação, e depois de algum tempo deu algo errado ali, não sei se foi por votação que não aceitaram, e ele retornou para sua igreja. Retornou para sua igreja e ficou assim como estava. Mas chegou ali, fazer até um vídeo na internet, comentando, o Samuel Trevisan, o Carlos Renan, ele testemunhou no culto online, e ele conta o testemunho que ele foi congregar na congregação, nossa congregação, e chegando ali Deus falou com a alma dele, foi aquela parte de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava na fornalha de fogo ardente, e que Deus falou maravilhosamente com ele, que foi guiado pelo Espírito Santo. Veja só, duas pessoas já computo aí, você e o irmão Samuel Trevisan dizendo, e que Deus falou pela guia do Espírito Santo dentro da igreja com os senhores. Imagine se aqueles pregadores, o qual Deus deu a palavra, estudassem a Bíblia. Seria deles falando ali na frente, ou seria a guia do Espírito Santo? E é isso que nós, na congregação, eu fui criado desde criança, creio que não estou ultrapassado, porque está acostumado. Eles falam assim, irmãos, já estão acostumados, e tem muitos que chegam e falam assim, a pessoa só está dentro da igreja por causa da família, que ele quer sair. Não, na congregação não é assim não. Na congregação tem famílias que têm seus filhos, os filhos às vezes não querem mais para a igreja, deixa de congregar, mas ninguém fica dentro da congregação obrigado pela família. Tanto que quando chega uma idade de 14 para 15 anos, nós não podemos encostar mais a mão. Se a criança chegar e falar, não quero mais congregar,
Deixa que Deus ali faz a obra. Então, nesta parte do apedrejamento que eu fiz aqui no vídeo, são pessoas que, quando aconteceu esse fato com o nosso irmão Ricardo, que foi destituído, muitos se revoltaram, falaram até em protesto na porta do Brás, irmãos, que eu acho desnecessário por um seguinte, irmãos, por um seguinte. Ah, mas, irmão Paulo, eu creio, né, que o estudo bíblico vai melhorar, né? Vai ser bom para nós. Então, procure uma igreja que aceite o estudo bíblico. Vocês brigam, ficam com birra, né? Joga o povo praticamente contra as pessoas, né? Contra o ministério, contra a irmandade, né? Deixa a irmandade aí, né? Nesse tumulto. Para ficar na congregação. Se a congregação é do jeito que vocês pensam, é uma igreja herética, é uma igreja que não tem evangelho, é uma igreja que vocês, Deus o livre, né, que muitos falam aí, não volto mais, então se retire, vai para uma outra loja, para um outro local e tenta ser feliz com o estudo de vocês. Mas na congregação vocês não vão conseguir. Porque o dia que o estudo entrar ali dentro, o Espírito Santo sai da igreja. Aí sim, a igreja não fica sadia. Fica uma igreja doente. Porque a carne, a leitura entrou. É bom vocês estudar, mas estudar para conhecimento próprio, não para passar para outras pessoas. Vocês imaginam, queridos, que geralmente as pessoas que acham ruim desta parte são pessoas que têm livros aí na praça, né? Tem livro aí que eles lançam, tem projetos de livros, e quando há esta parte, essa gama que quer adentrar dentro da congregação, porque sabe e que a congregação é imensa, a congregação são diversos países, a congregação tem 20 mil músicos, a maior orquestra do mundo, da terra, né? A maior orquestra da terra, do mundo. A congregação foi elogiada pela Receita Federal com suas finanças em dia, né, irmãos? Então, irmãos, não temos por que deixar de congregar e por que deixar de ficar nos primeiros rudimentos, que é buscar a palavra de Deus, buscar a confirmação. E que estão apedrejando, estão mesmo, né? Estão mesmo apedrejando, né? Ah, mas o irmão Paulo não concorda, o irmão lá, até uns cultos atrás, né? E não tem nada a falar contra os servos de Deus. O servo de Deus pregava, e não pregava pela leitura não. Eu elogiei ele, eu falei, olha, conhece a leitura da Bíblia e tem ali a revelação pelo Espírito Santo. Então, o útil ao agradável. Mas, irmãos, veja bem, um líder na frente do povo de Deus, lançando um livro, né? Parece que teve umas palavras dele que ele falou que isso daí eu concordo, né? Que nós não nascemos. Quando fala, você é crente desde quando? Ah, eu nasci na graça. Não, irmãos, nós nascemos no lar cristão. A graça de Deus, nós recebemos ela no dia da conversão da nossa alma, no dia que Deus nos chama nas águas do santo batismo, a graça de Deus entre nós. Aí nós ficamos com a graça de Deus. Muitos vão falar, irmão Paulo, palavras aí que às vezes a gente ouve, a graça não é igreja, a graça não é templo, não é assim, logicamente, mas o que é que não vou fazer lá dentro da igreja? Adorar quem? Adorar a instituição? Adorar ancião? Não, nós vamos adorar em espírito e em verdade Cristo Jesus. A Bíblia, onde os irmãos pregam, é Cristo Jesus. O letreiro é em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós somos 100% falando o nome de Cristo. Quem fala nome de denominação, porque ficaram frustrados com algo, com algum episcopado que não foi concluído, são as críticas, são esses que até dentro da igreja não estão contentes. Irmãos, não pensa vocês, queridos,
que críticos só são esses que nós estamos vendo aí na internet, que estão se declarando críticos. Não. Críticos são aqueles que comem do mesmo pão da Santa Ceia que a gente. São aqueles que te saudam, aqueles que batem nas tuas costas. Esses também são críticos. Também são perseguidores ali dentro, irmão. Uma brechinha que der, eles já se rebelam. E este fato do nosso irmão Ricardo ser destituído, que eu creio que o nosso irmão Ricardo saiu em paz. Ele está em paz com a sua família. Ele está com o seu devocional, com o seu livro. Então, foi escolhido qual parte? O devocional, o livro, lançado, a leitura ou dentro da igreja. Porque os dois não se dão bem. Estava dando até um certo momento. Vocês podem perceber, irmãos? É isso que eu estou falando, é verdade. Estudar a Bíblia para você entender, ok. Estudar a Bíblia para você colocar em prática e tentar pregar nos púlpitos da congregação que está no Brasil, não dá certo. Vocês podem ver essas igrejas por aí, dissidentes da congregação. Eles pregam o estudo. Vocês olham ali, você não entende nem o que o pregador prega. Ele fala, de repente entra para a prosperidade, né? Ali na Bíblia ele vai estudar algo, fala em bênção, né? Nós pelo menos seguimos o quê? Deus vai te abençoar. Essa palavra Deus já diz tudo. Se Deus abençoa, Ele abençoa fora e dentro da igreja. Então, irmãos, essa parte que está acontecendo conosco, que até teve aí um crítico que fez, né? Que fez uma live aí falando do Carlos Renard. Olha só, eu vou colocar aqui um áudio que o Carlos Renard disse, né, dessa parte. Vamos analisar aqui para vocês verem. Foi um vídeo anterior do Carlos Renard. Quer ver? Vamos voltar aqui. Olha só. Ter longe de certos assuntos, mas agora me digam, como ficar em silêncio diante da injustiça descarada que fizeram com o nosso querido irmão Ricardo Pavanelli? Um homem bíblico, um homem dedicado às escrituras, um servo de Deus que foi sumariamente destituído. Por quê? Por causa de um livro devocional. Não, Carlos Renard, não foi por causa deste livro. Ele podia ter feito qualquer livro, ter publicado, né? Um homem bíblico, um homem tem aí Bíblia, né, no contexto, entende de muita coisa, bater palma. Ele teve aqui, né, no Santa Amélia, pregou, parece que teve no portão, a Irmandade daqui gostou demais do nosso irmão. Mas o problema é o cargo de ancião, né, e fazer um livro paralelo. Livro paralelo, quem tem cargo não pode ter livro, porque aí significa que está usando a igreja para vender os livros. Logicamente que irmãos da Assembleia de Deus, de outras igrejas, estão comprando o livro dele, né? Mas o último cargo na congregação, já ancião, poderia ser um cooperador de jovem também, né? Ali os irmãos entendem em que vai estar ali praticamente. Não estou dizendo que seria a intenção do irmão, porque o irmão tem bastante gente comprando de outras igrejas, mas dentro da igreja já cria ali paralelamente um ancião com um livro sobre, né, esse devocional. E a igreja, a doutrina é certa. Não adianta vocês quiser aí ir contra a doutrina. Aqueles que foram contra a doutrina não estão mais. Não adianta, irmão, vocês falar um monte de coisa e contra a doutrina, porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Né, irmãos? Vamos ver mais um pouquinho aqui que o Carlos Renard falou sobre o apedrejamento. Aí vem alguém dizer que nós estamos apedrejando a CCB. Não, nós não estamos apedrejando, estamos simplesmente discordando desse tratamento que beira a perseguição religiosa. E querem saber do pior? Um querido irmão gravou um vídeo aqui no YouTube dizendo que, com todas as letras, que a CCB não aceita o estudo bíblico. Não aceita o estudo bíblico. Esse querido irmão sou eu. Não aceita o estudo bíblico. Não aceita o estudo bíblico para pregar. Não, né? Não vai generalizar as coisas, não. É para pregar no púlpito. Assim,
nós estudar a Bíblia é bom, até para quando o irmão for pregar, a gente já saber da história, né? Tudo certinho. Agora, pro irmão marcar aqui, ó, pega um paninho desse e coloca aqui, ó, coloca aqui, ó, coloca aqui e fala, ó, eu vou pregar isso hoje à noite lá na congregação. Isso não, irmão. Isso daí, se você vai louvar a Deus, conversar com Deus, por que o homem vai ter que fazer a parte final? Pregar a Bíblia, pregar o que ele estudou. Não, se você chegou na igreja, na comunhão, a congregação já começa bem. Já começa com o hino ali do silêncio. No hino do silêncio já vem a irmandade dobrando o joelho, orando, com a Bíblia ali em comunhão, conversando com o Senhor, contando para o Senhor, sabe? Qual foi o seu dia a dia, como que o Senhor não sabia, não sabe que Ele é onisciente, onipresente. Agora, estudar a Bíblia para pregar, ela estudada na frente, não, irmãos. Me perdoe, a doutrina é essa mesmo, irmão Carlos Zenar, é essa mesmo. E o irmão conhece a doutrina, né? E quando eu falei apedrejamento, eu não relacionei o irmão, que para mim o irmão está na congregação. O irmão está ali ouvindo as pregações, está ouvindo Deus falar com as nossas almas. Aí já essa destituição, o nosso irmão Ricardo Pavanelli fez ali a renúncia, aí a gente descobriu um monte de crítico enrustido, irmão. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí um monte de crítico começa aí, de irmãos que a gente acha que não são críticos, que deu uma melhorada, que deu uma conscientizada, que a igreja não é do jeito que eles pensam, aí voltam tudo revoltado e fazendo vídeo. Eu não posso ficar quieto. Aí se doendo pelo nosso irmão Ricardo Pavanelli. O nosso irmão Ricardo Pavanelli, ele está em paz. Se realmente ele sabe que serve a Cristo Jesus, ele está em paz, ele não saiu por outros motivos, né? E se o nosso irmão Ricardo Pavanelli ficasse, vocês poderiam falar, tá vendo? É o ancião lá, o genro lá do Salvador, né? Com a filha dele, houve acobertamento. Vocês podem ver que nem o genro, nem a família do Salvador foi poupado. A doutrina veio e falou, não, aqui na congregação, não. E foi o estopim para a pessoa já querer, já seguir o seu caminho. Né, irmãos? Já foi o estopim. Vamos ver mais um pouquinho aqui, irmão. Vamos ver. Ele mesmo confirmou aquilo que muitos de nós já sabemos. Quando o estudo bíblico entra na CCB, a doutrina da CCB simplesmente rejeita e fecha as portas e impede que o povo conheça a verdade. Me digam, irmãos, aonde isso está na Bíblia? O profeta Oséias já alertava: o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. O que nós estamos vendo aqui é justamente isso. Um povo sendo mantido na ignorância, enquanto um servo de Deus é jogado para fora por ensinar a palavra de Deus. Isso é um absurdo e eu estou aqui para trazer a minha opinião, porque eu sei que tem irmãos do Brasil inteiro que ficam ligadinhos aqui no canal, esperando o momento que eu fale sobre essas questões. Então, já se prepara, porque eu vou colocar aqui o dedo na... Então, ele diz que vai colocar o dedo na ferida, né? Não é ferida. Isso daí é a verdade, né, o Carlos Zenar? É a verdade. Diz que a Irmandade fica aguardando você falar no canal, né? Logicamente, eu acho que no seu canal eles não ficaram aguardando, que eles, até esse momento, a nossa querida Irmandade até pensava que você estava dentro da congregação, né? Mas se doeu por causa do Ricardo Pavanelli, né? Mas ele tomou o caminho dele, ele fez a escolha dele, né? E fez a escolha dele, fez uma carta muito respeitosa, né? Uma carta aí da gente ver que a pessoa tem conhecimento, né? Saiu em paz com a Irmandade. Uma pessoa, quando está magoada, ela não dá despedida. E ele deu uma despedida aí. E deu para perceber que ele está em paz com a família, vai seguir os projetos dele, né, irmãos? Mas, então é isso que nós acreditamos na obra de Deus. Ainda nos resta, Irmandade, ainda nos resta, né, acreditar em que, por mais que homens brigam daqui, brigam dali, há pessoas aí querendo inserir o estudo, a teologia dentro da congregação,
mecanicamente a pessoa pregar uma Bíblia sem que Deus guie ela na hora da pregação. Então isso está querendo adentrar dentro dos templos, né, irmãos? Há momentos atrás, há anos atrás, a gente achava em que a Bíblia ia ser arrancada da nossa mão por uma ordem do governo, por qualquer parte policial, exército, que final dos tempos, mas isso daí nós podemos considerar que a Bíblia está querendo ser arrancada, porque muitos que estudar e tiver em seu controle o estudo, então para eles será fácil, né? Como a Irmandade toda foram chamados de ignorantes, né? Analfabetos, ignorantes, né? Bíblicos, né? E vocês podem perceber que as pessoas que leem a Bíblia, que têm ali o conhecimento, eles não tratam aqueles que, né, que não sabem a Bíblia, eles já chamam de ignorantes, né? E quer então tomar a frente daqueles cabelos brancos que estão à frente do povo de Deus, pregando o que Deus manda. E Deus usa deles, usa de criança, usa do porteiro, usa daquele que tem o dom da pregação. Agora, aqueles que não têm o dom da pregação, o que acontece? Saem da igreja ou ficam dentro da igreja e ficam relutando. Quando acontecem umas coisas dessa, aí começa a entrar em parafuso e começa a atacar, né, aqueles que estão defendendo a obra de Deus. Mas o canal CCB Sem Reforma está aqui faz tempo e vamos defender sim a obra de Deus, a doutrina, né, desde lá antigamente, né, irmãos? Então, irmãos, eu preciso da nossa querida Irmandade. Se eu vou deixar esse áudio, não vou pôr mais. Eu preciso da nossa querida Irmandade, irmão, que nos ajude, irmão, que nos ajude divulgar estes vídeos, irmão. Divulgar e dando a opinião de vocês, né? Dando a opinião de vocês, ajude nós a compartilhar, irmãos, né? Compartilhar, só Deus mesmo, né, vai abrir os olhos dessas pessoas. O que vocês acham a esse respeito, queridos? O que vocês acham? Vocês acham que é assim mesmo? Então, vamos ficando por aqui, queridos? Deixa aqui os seus pedidos de orações e vamos compartilhar. Irmãos, peço para vocês fazer valer esse vídeo. Qual é a opinião de vocês? Eu vou deixar aqui uma enquete. Deixa nos comentários. Vocês são a favor da pessoa pregar o que estuda ou ele dá voz ao Espírito Santo na igreja? Porque se o estudo entrar na igreja, o Espírito Santo sai. Ficam todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.